Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Hoje vamos falar um pouquinho do capítulo de terceiro Nef, alguns versículos, e eu faço você muito bem-vindo a esse vídeo, seja onde você estiver agora, que o seu dia seja ótimo, que você esteja bem, seja você ouvindo ou assistindo nós pelo YouTube, ouvindo pelo Spotify, também estamos no Instagram, no Telegram, no Facebook. Você pode acompanhar outros episódios do Livro de Mórmon Comentado, dessa série que temos no nosso canal, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, eu estava com saudade de estar aqui com você para mais um episódio, e estou muito feliz se podemos estar novamente juntos para podermos ler alguns versículos e depois alguns breves comentários, lições, ensinamentos que podemos tirar desses versículos de hoje. Eu fiquei alguns dias sem postar conteúdo novo aqui, eu tive que fazer uma viagem a trabalho, tenho minhas questões pessoais, minha família, meu chamado na igreja, e às vezes a rotina acaba não facilitando, tá? Mas eu, mesmo não postando os conteúdos, eu estudei todos os dias as partes designadas, já adiantei bastante conteúdo, foi muito bom. Eu só não conseguia fazer a gravação, e até a gravação eu fiz, tá? Mas eu não conseguia fazer a edição. Como eu estava viajando, e hotel, e fora de casa, então a edição era mais difícil de fazer. Então por isso que eu não postei conteúdo por alguns dias, mas agora sim vamos retomando aí, colocando os conteúdos em dia. Estou muito animado para continuar essa série, o Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado a todos que acompanham, que compartilham o nosso conteúdo. É uma alegria saber que cada vez mais pessoas têm acompanhado e de alguma forma se beneficiado com os conteúdos aqui do canal O Caminho do Discipulado. Vamos agora, para dar início ao episódio de hoje, para os quadros Curiosidade e depois História de Fé. E então depois sim vamos prosseguir para a leitura dos versículos de hoje. Curiosidade. Você sabia que o Livro de Mórmon já foi traduzido para mais de 110 línguas diferentes? Aqui vou falar agora sobre alguns idiomas que talvez você nem sabia que o Livro de Mórmon foi traduzido. Primeiro, Aimara. Aimara é uma língua utilizada pelos povos indígenas na região dos Andes altiplanos da América do Sul. Cerca de 3 milhões de pessoas no Peru, Bolívia e Argentina falam Aimara. Bislama é uma língua crioula baseada no inglês. Bislama é uma das línguas oficiais de Vanuatu, juntamente com o inglês e o francês, e possui cerca de 6.200 falantes nativos. Catalão. Catalão é uma língua românica. Catalão é falado por mais de 9 milhões de pessoas da Catalunha, Valência, Ilhas Baleares, Andorra e o sul da França. Tchuquese. Tchuquese é um ramo da língua austronesiana na Macronésia. Tchuquese é falado por cerca de 48 mil pessoas nas ilhas de Chuuk, nas Ilhas Carolinas. Fanti. Fanti é um dialeto do Akan. É uma língua falada por 7 milhões de pessoas no leste da Costa do Marfim, no centro-sul de Gana e no centro de Togo. Guarani é uma das línguas oficiais do Paraguai. O Guarani é falado por cerca de 4,6 milhões de pessoas. A língua tupi-guarani também é usada por pequenas comunidades da Bolívia, do Brasil e da Argentina. Quechua. Quechua é uma língua maia falada por cerca de 500 mil pessoas na Guatemala e Belize. Kiribati. Kiribati é uma linguagem da Micronésia. Kiribati é falado por cerca de 70 mil pessoas em Kiribati, Fiji, Nauru, Ilha Salomão, Tuvalu, Vanuatu, Kiribati e Kiribati era anteriormente conhecida como as Ilhas Gilbert e a língua era conhecida como Gilbertese. Navajo. Navajo também é conhecido como Diné-Bizade. Navajo é uma língua falada pelos nativos americanos do sudoeste dos Estados Unidos e cerca de 150 mil pessoas falam Navajo. E a última é Xhosa. Xhosa é conhecida por suas consoantes e pelos estalos.
Xhosa é uma das línguas oficiais da África do Sul e é falada por aproximadamente 7,9 milhões de pessoas. História de fé. Essa história foi contada pela irmã Sharon Eubank, primeira conselheira na presidência geral da Sociedade de Socorro, na Conferência Geral de outubro de 2020. E ela diz o seguinte: a mãe de Gordon lhe disse que se ele terminasse suas tarefas, ela lhe faria uma torta, sua torta favorita, só para ele. Gordon fez um esforço para terminar suas tarefas e sua mãe preparou a torta. A irmã mais velha de Gordon, a Kate, chegou em casa com uma amiga. Ao ver a torta, ela perguntou se as duas poderiam comer um pedaço. Não, disse Gordon, é minha. Mamãe fez a torta para mim, por eu ter feito minhas tarefas. Kate esbravejou com o irmãozinho. Ele era tão mau e egoísta. Como ele pôde ficar com a torta inteira só para ele? Horas mais tarde, quando Kate abriu a porta do carro para levar a amiga para casa, encontrou sobre o assento 2 guardanapos, 2 garfos e 2 grandes fatias de torta. Kate contou essa história no funeral de Gordon para mostrar como ele tinha vontade de mudar e de mostrar bondade para aqueles que nem sempre mereciam. Primeiro Nefe, capítulo 17, dos versículos 23 ao 40. E aconteceu que eu, Nefe, lhes falei, dizendo: Credes vós que nossos pais, que eram os filhos de Israel, teriam sido tirados das mãos dos egípcios, se não tivessem dado ouvidos às palavras do Senhor? Sim, e supondes vós que eles poderiam ter saído do cativeiro se o Senhor não houvesse ordenado a Moisés que os tirasse do cativeiro? Ora, sabeis que os filhos de Israel estavam no cativeiro, e sabeis que eram oprimidos com tarefas difíceis de suportar. Sabeis, portanto, que deve ter sido uma coisa boa para eles haverem sido libertados do cativeiro. Ora, sabeis também que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse este grande trabalho. E sabeis que por sua palavra as águas do Mar Vermelho dividiram-se para um e para outro lado, e passaram em terra seca. Sabeis, porém, que os egípcios que formavam os exércitos do faraó afogaram-se no Mar Vermelho. Sabeis também que eles foram alimentados com maná do deserto. Sim, e também sabeis que Moisés, por sua palavra, de acordo com o poder de Deus que estava nele, feriu a rocha da qual jorrou água, para que os filhos de Israel matassem a sede. E não obstante serem eles guiados, indo o Senhor seu Deus, seu Redentor, diante deles, conduzindo-os durante o dia, e dando-lhes luz durante a noite, e fazendo por eles tudo o que era necessário a um homem receber, endureceram o coração, e cegaram a mente, e ultrajaram Moisés e o Deus vivo e verdadeiro. E aconteceu que, de acordo com sua palavra, ele os destruiu, e de acordo com sua palavra guiou-os, e de acordo com sua palavra fez tudo por eles, e nada foi feito que não fosse por meio de sua palavra. E depois de haverem atravessado o rio Jordão, ele tornou-os poderosos, para que expulsassem os filhos da terra, sim, para que dispersassem até a destruição. E agora supondes que os filhos desta terra, que estavam na terra da promissão, que foram expulsos por nossos pais, supondes vós que eram justos? Eis que vos digo, não. Pensais que nossos pais teriam sido mais favorecidos do que eles, se tivessem eles sido justos? Eu vos digo, não. Eis que o Senhor considera toda a carne igualmente, e aquele que é justo é favorecido por Deus. Eis, porém, que este povo havia rejeitado toda a palavra de Deus e amadurecido em iniquidade, e a plenitude da ira de Deus estava sobre eles. E o Senhor amaldiçoou a terra para eles e abençoou-a para nossos pais. Sim, amaldiçoou-a para a destruição deles e abençoou-a para que nossos pais obtivessem poder sobre ela.
Eis que o Senhor criou a terra para que fosse habitada, e criou seus filhos para que a habitassem. E ele levanta uma nação justa e destrói as nações dos iníquos. E conduz os justos a terras ricas, e destrói os iníquos, e amaldiçoa a terra por causa deles. E ele governa nas alturas dos céus, porque é seu trono, e esta terra é o escábulo de seus pés. E ele ama os que o tomam por seu Deus. Eis que amou nossos pais e fez convênios com eles, sim, com Abraão, Isaque e Jacó, e lembrou-se dos convênios que fez. Portanto, tirou-os da terra do Egito. Muito bem, então agora alguns comentários sobre esses versículos do episódio de hoje. Primeiro só uma explicação assim geral, né, para a gente ficar alinhado no mesmo ponto. É algo que eu identifiquei nesses versículos, que é um paralelo que nós podemos fazer aqui entre Moisés, Nefe e nós. Alguns pontos em comuns na jornada de Moisés, Nefe, com a nossa jornada, né, rumo à nossa terra da promissão. E como nós podemos, ao traçar esse paralelo, ter muitas lições e podemos aplicá-las na nossa vida. Então aqui, tanto o Moisés, ele estava rumo a uma terra da promissão, como o Nefe também estava rumo a uma terra da promissão. Ambos tiveram uma jornada pelo deserto. Eles tiveram que atravessar o deserto rumo a essa terra da promissão. E aqui no versículo 26 diz assim: Ora, sabeis também que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse esse grande trabalho, e sabeis que por sua palavra as águas do Mar Vermelho dividiram-se para um e para outro lado, e passaram em terra seca. Então aqui, rumo à sua terra da promissão, tanto Moisés como Nefe tiveram que atravessar um grande mar. Moisés ele abriu o mar para o seu povo cruzar, e de certa forma Nefe também abriu o mar para o seu povo cruzar com a construção do navio, do barco. Através do barco, o mar foi aberto para que o povo de Nefe passasse, digamos que em terra seca, né? Passasse sobre o barco, o rumo à terra da promissão. Então é interessante traçar esse paralelo entre eles. Também é interessante que para chegar na terra da promissão, eles tiveram que atravessar esse mar, né, para chegar à terra da promissão. Então, isso é muito interessante porque mostra que nós também teremos que atravessar algum mar, algum deserto, antes de chegar à terra da promissão. Teremos que cruzar algum mar, né, abrir algum mar para chegar à terra da promissão. E eu lembro que um exemplo que o Elder Bednar falou, que quando o povo de Israel chegou diante do Mar Vermelho, o mar não se abriu de uma hora para outra. O mar não se abriu apenas com as palavras de Moisés dizendo: abre mar porque o meu povo vai passar em nome do Senhor. Abre mar porque eu estou indo para cumprir a vontade de Deus e tu tem que abrir. O mar só abriu quando eles colocaram o primeiro pé dentro da água, quando eles deram o primeiro passo rumo ao mar. É interessante que aqui com Nefe também foi algo parecido. Ele chegou diante do mar e o mar não abriu sozinho. Ele teve que dar os primeiros passos de fé, que no caso de Nefe não foi colocar o pé na água, foi construir um barco de um modo como ele nunca tinha visto, como ele nunca tinha construído. Então esse é um grande ensinamento, né, de como nós também vamos conseguir abrir nosso Mar Vermelho, sempre dando um passo de fé em direção ao mar, em direção àquilo que nós temos que enfrentar. Não é virando as costas, não é fugindo, não é ficando com medo, se acovardando diante dos desafios, mas é ir em direção a eles com fé, confiando no Senhor, como o povo de Israel foi dando o primeiro passo dentro da água, ou como Nefe, ao construir um barco para atravessar o mar de uma forma como ele nunca tinha feito até então. Então essa é uma lição importante para nós tirar e traçar esse paralelo quando nós estudamos esses capítulos de Nefe com Moisés e conosco, fica muito, muito melhor.
Então nós podemos tirar muitas lições, né? Porque nós podemos ver claramente a semelhança entre a jornada de Moisés e a jornada de Nefe para chegar à Terra da Promissão. E com nós seria diferente? Não, cada um de nós busca uma terra da promissão, pode ser algo que desejamos muito, algo que precisamos muito, algo que o Senhor nos prometeu que nos daria, que talvez hoje parece tão distante. Então, cada um de nós tem uma terra da promissão a ser buscada. Cada um de nós vai ter uma jornada no deserto, como eles tiveram. Cada um de nós vai ter as nossas dificuldades para enfrentar. Então, é normal, é um processo normal. Quando nós vemos que isso aconteceu com eles também, nós podemos ficar tranquilos, saber que estamos no caminho certo, sabemos o que devemos fazer e para que direção devemos nos guiar. Então, esse paralelo entre a jornada de Moisés rumo à Terra da Promissão, a jornada de Nefe rumo à Terra da Promissão, pode muito ajudar eu e você nas nossas próprias jornadas rumo às nossas terras da promissão. Outra lição importante para nós tirarmos desses versículos está no versículo 35, 37 e 38. Eu vou ler para nós pegarmos o contexto e diz assim: Eis que o Senhor considera toda a carne igualmente, e aquele que é justo é favorecido por Deus. Eis, porém, que esse povo havia rejeitado toda a palavra de Deus e amadurecido em iniquidade, e a plenitude da ira de Deus estava sobre eles. E o Senhor amaldiçoou a terra para eles e abençoou-a para nossos pais. Sim, amaldiçoou-a para a destruição deles e abençoou-a para nossos pais, para que tivessem poder sobre ela. E agora o versículo 37 diz assim: E ele levanta uma nação justa e destrói as nações dos iníquos. O versículo 38 diz: E conduz os justos às terras ricas, e destrói os iníquos e amaldiçoa a terra por causa deles. É interessante que aqui, nesses versículos, ele mostra como a mesma terra, o mesmo lugar, pode ser abençoado para um povo e amaldiçoado para outro povo. Ou seja, aqui no versículo 35, ele diz: E amaldiçoou-a para a destruição deles. Então, para a destruição daquele povo que estava lá, o povo que não era o povo do Senhor, ele amaldiçoou a terra. E daí seguindo diz: E abençoou-a para nossos pais. Então mostra que o Senhor, ele pode, que o mesmo lugar, né, que era uma bênção para um povo, era uma maldição para o outro. E o que determinava se era uma bênção ou uma maldição era a maneira como cada povo vivia, como cada pessoa vivia. Então essa é uma grande lição de que o lugar que nós estamos, ele pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. Ele pode ser abençoado ou amaldiçoado. Depende muito mais das nossas escolhas, da nossa atitude, do que do próprio lugar. Não é o lugar que, esse lugar é um lugar amaldiçoado. E não importa quem habitar nesse lugar, não vai ser bom. Esse lugar é um lugar abençoado. E não importa quem habitar nesse lugar, vai ser abençoado. Nós tendemos a acreditar dessa forma, e na verdade não é assim. Quem torna o lugar abençoado ou amaldiçoado, conforme esses versículos que nós podemos ver aqui, o versículo 35, 37 e 38, somos nós. É nós que tornamos o lugar abençoado ou amaldiçoado. Lembro quando eu era bispo, servia como bispo e mudava uma família nova para a ala, uma família que eu nem conhecia, de outro lugar, e eu fazia a seguinte pergunta: irmã, como era a ala que você morava? Como que era lá? Fala um pouquinho para mim. E quando a pessoa falava, se ela falava que era uma ala ruim, que não tinha apoio, que a liderança não era legal, que não ajudavam, eu já sabia que em poucas semanas ou meses essa pessoa teria a mesma visão sobre a ala que ela estava chegando. Se a pessoa dizia assim, era uma ala muito boa, era muito legal,
As pessoas eram muito unidas e trabalhavam, então eu já sabia que em poucas semanas essa pessoa teria essa mesma visão. E essa lição eu tirei de uma historinha que eu vi uma vez que dizia o seguinte, que na entrada de uma cidade ficava um sábio. E nessa entrada tinha uma rua, uma estrada que levava para outros lugares e vinha de outros lugares também. E lá, quando passavam os viajantes, perguntavam para o sábio: sábio, como que é essa cidade? Eu estou em dúvida se eu entro nela e habito nela ou não. Como que é essa cidade? O sábio então perguntava: como é de onde você está vindo? E se a pessoa dizia assim: é muito bom, as pessoas são muito boas lá da onde eu venho, são bondosas umas com as outras, são companheiras, amigas. Então o sábio dizia: aqui é exatamente assim. Aí quando passava outra pessoa e perguntava ao sábio como que é aí, o sábio também replicava: como que é da onde você está vindo? Da onde eu venho é muito ruim. As pessoas não se ajudam, não se apoiam, as pessoas não se cumprimentam, não tem união, não tem amor. E então o sábio dizia: aqui é exatamente assim. Então essa é uma historinha que ilustra esses versículos aqui, que o que torna o lugar abençoado ou amaldiçoado é o povo, somos nós. No versículo 37 dá um ensinamento também, né, de que como deve ser esse povo, como que nós devemos ser para tornar o lugar abençoado. É sermos justos, sermos dignos, procurar viver o Evangelho, viver as leis de Deus. Não somos perfeitos, não vamos ser nesse estágio, mas dando o nosso melhor. E aqui ele mostra como o Senhor torna esse processo de abençoar um lugar. Versículo 37 e 38, eu vou ler de novo. E ele levanta uma nação justa e destrói as nações dos iníquos e conduz os justos a terras ricas. E destrói os iníquos e amaldiçoa a terra por causa deles. Então esses versículos mostram bem claramente que o que torna um lugar abençoado ou amaldiçoado somos nós, de acordo com as nossas escolhas, com a nossa atitude. Então que nós possamos ter uma boa atitude sobre o lugar onde nós estamos. Com certeza tem coisas a serem melhoradas, seja na nossa cidade, nosso bairro, o lugar onde nós frequentamos a igreja. Com certeza tem coisas a serem melhoradas, com certeza tem imperfeições, tem coisas que não são como deveriam ser, mas o que mais vai importar é a nossa atitude. Assumir essa responsabilidade, não esperar que os outros tornem o meu lugar abençoado, que os outros tornem a minha cidade, o meu bairro, a minha ala, a minha estaca abençoada, mas o que eu posso fazer, que atitude eu posso ter, porque esses versículos eles deixam claro a autorresponsabilidade de cada um, que a mesma pessoa, o mesmo lugar pode ser amaldiçoado ou abençoado, e depende de cada um de nós. Que lição, né? Eu gostei muito. Muito legal esses versículos e que lição maravilhosa para podermos aplicar na nossa vida, na casa que nós moramos, com a nossa família, enfim, para todos os aspectos da nossa vida, tá bom? Pergunta e resposta. A pergunta de hoje é: como posso melhorar o estudo das Escrituras em família? Temos tido muita dificuldade em realizar o nosso estudo familiar. Muito bem, não existe talvez uma resposta tão simples, né, ou fácil, né? Depende muito de família para família, essa questão de estudar as Escrituras. Mas algo que ajuda a entender que não existe um jeito perfeito de estudar as Escrituras em família. Porque muitas vezes nós imaginamos uma forma perfeita e simplesmente porque nós não conseguimos realizar daquela forma perfeita, acabamos nem fazendo ou desistindo de fazer o estudo das Escrituras em família. O importante é que cada família encontre sua própria forma, né, que funciona melhor para fazer. Como que se descobre a melhor forma? É testando várias maneiras de estudar as Escrituras. Tem famílias que estudam um livro, por exemplo, o livro de Mórmon, ou o Novo Testamento, ou Doutrina e Convênios, de capa a capa. Cada dia leem um capítulo, uma parte. Tem famílias que estudam por assuntos, por tópicos. Tem famílias que estudam apenas o Vem e Segue-me.
aí estudam as designações dos blocos de leitura da semana. Então é importante que cada família descubra o seu próprio formato que melhor funciona. E para descobrir esse melhor formato é importante ir tentando, não desistir, né? Lembrar que o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo, né? É seguir adiante mesmo que não está dando certo, não desiste, não desanima. Às vezes também não vai ter um tempo certo, muitas vezes pode ser um único versículo. A família lê um versículo e todos comentam aquele versículo que foi estudado. Pode ser uma forma. Pode ser que cada um, quando todos na casa já conseguem ler, estudar, talvez cada um relata o que estudou aquele dia das escrituras, o que aprendeu, aonde estudou, e aí no final todo mundo aprende com todo mundo. Também é uma forma de estudar as escrituras. Tem famílias que estudam, por exemplo, discursos da conferência geral, e pegam as referências das escrituras desses discursos. Então é outra forma de estudar as escrituras. Então existem várias formas. É importante que você vá testando, validando, não desista, até que encontre a forma e o jeito que funcione melhor. Lembrando que não tem uma forma específica, não tem um tempo mínimo, não tem um número X de versículos que tem que estudar para ser um estudo das escrituras, tanto individual como em família. O mais importante é a experiência que você tem enquanto estuda, né? Procurar ter experiência com o Espírito enquanto estuda. Isso é o mais importante do que a quantidade ou até mesmo que o tempo que você despende estudando as escrituras. Muito obrigado por você ter acompanhado mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Estou muito feliz podendo retornar às gravações e publicação dos episódios, né? Tive que ficar alguns dias parados aí, mas estou muito animado com o retorno, muito feliz que você me acompanhou até aqui. Obrigado pelo seu comentário, obrigado pelas pessoas que têm se inscrito no canal, compartilhado os vídeos, e lembrando que você pode acompanhar o nosso canal pelo Instagram, Facebook, Telegram, também estamos no Spotify com os episódios e no YouTube, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, tenha um ótimo dia e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.